Olá, pessoal. Vamos falar então de multiplicação de números racionais. A gente já viu que os números racionais eles podem ser separados em frações e números decimais. Vamos começar vendo o que acontece com as frações. Quando a gente estava fazendo continha de mais ou de menos com as frações, a gente viu que o denominador ele tinha que ser igual para a gente poder fazer a continha de mais ou de menos. No caso da multiplicação, não necessariamente precisa ser igual, tá? Eles podem ser diferentes, porque a multiplicação ela é direta. A gente faz o de cima com o de cima, o de baixo com o de baixo. Então, não precisa deles serem iguais, tá? Então, a gente vai simplesmente pegar aqui, ó, primeiro exemplo, 3 sétimos vezes 6 quartos, a gente vai fazer assim, ó, 3 vezes 6, 18. Bota lá em cima. 7 vezes 4, 28. Colocou 28 aqui. Acabou, tá? Então, multiplico o de cima vezes o de cima, o de baixo vezes o de baixo. O que a gente precisa prestar atenção aqui agora é que essa fração 18/28avos, ela não é irredutível. O que era uma fração irredutível mesmo? Era aquela em que eu conseguia simplificar ainda o de cima e o de baixo pelo mesmo valor. No caso aqui, a gente consegue dividir por 2. Por quê? Porque os dois números são pares. Todo número par a gente divide por 2. Então, 18 dividido por 2, 9. 28 dividido por 2, 14. Então, 9/14avos. Agora, o 9 e o 14 a gente não consegue mais simplificar. Por quê? Porque o 14 é par, mas o 9 é 1. Então, não dá para dividir de novo por 2. O 9 por 3 eu não consigo dividir porque o 14 não está na tabuada do 3, né? Por 5 também não, porque eles não estão na do 5. Por 7, o 14 está na tabuada do 5, mas o 9 não está. Então, eu também não consigo fazer essa divisão, certo? Então, a gente fala que isso daí é uma fração irredutível, tá? Então, essa é a fração que a gente estava procurando o resultado dessa nossa multiplicação. 9/14avos, tá bom? Então, vamos lá. Na sequência, o que a gente tem aí? 1/2, meio, né, vezes 2/5. Então, o processo aí é o mesmo. O que a gente vai fazer? O de cima com o de cima, o de baixo com o de baixo, tá? Então, vamos lá. 1 vezes 2, 2. E 2 vezes 5, 10. Então, ficou 2 décimos. De novo, 2 décimos, ela não é uma fração irredutível. Por quê? Porque o 2 e o 10 são números pares. De novo, número par eu consigo dividir por 2. Então, nós vamos vir aqui e dividir por 2. Então, vamos lá. 2 dividido por 2 dá 1. 10 dividido por 2 vai dar 5. Agora, esse 1/5, ele pode ser irredutível? Sim. Por que ele é irredutível? Porque o 1 e o 5 não está em nenhuma outra tabuada além da do 1. Só que fazer uma divisão por 1 não vai resolver minha vida. Então, esse 1/5 aqui, ó, é a fração irredutível que a gente estava procurando, tá bom? Continuando, próximo exemplo. A gente tem 2/3 vezes 4, tá? Esse 4 aqui, ele não está escrito como uma fração, ele está escrito como um número inteiro. Mas a gente pode transformar ele numa fração, colocando um denominador aqui que não aparece. Quando um denominador não aparece, ele é sempre 1 que está escondido, tá? Então, a hora que eu for multiplicar, eu vou fazer 2 vezes 4, 8. 3 vezes 1, 3. 8/3 ele já é irredutível, porque o 8 e o 3 eles não aparecem na mesma tabuada, então eu não consigo fazer a divisão. Tá aqui, tá? A mesma coisa eu vou fazer aqui com o 5, ó. O 5 ele não tem denominador, então eu vou colocar 1.
Então, eu vou fazer 5 vezes 1 e 1 vezes 7, que é 7. Aqui, 5 sétimos também já é irredutível, tá bom? Agora, a gente vai ver o que acontece com os decimais, tá? Os números com vírgula. Também consigo fazer divisão, multiplicação. 0,2 vezes 1,4. O que eu vou fazer? Eu vou pegar, vou montar essa multiplicação, tá? E vou multiplicar isso como se essa vírgula não tivesse aí, tá? Então, vamos lá. 4 vezes 2 vai dar 8. 4 vezes 0 vai dar 0. O que eu faço agora? Pulo uma casa, certo? 1 vezes 2, 2. 1 vezes 0, 0. E agora, eu vou juntar, né? Abaixava o 8 aqui, 0 com 2, 2, e abaixava o 0. Agora, eu preciso ver aonde vai essa vírgula. Para saber onde vai essa vírgula, o que nós vamos fazer? Nós não vamos simplesmente abaixar ela como era na continha de mais e de menos. Nós vamos contar quantas casas eu tinha depois da vírgula aqui em cima, antes de fazer a conta. Então, ó, aqui eu tinha uma casa no 0,2 e uma casa no 1,4. Então, no total, eu tinha 2 casas decimais, tá? Significa que o meu resultado também vai ter que ter 2 casas decimais. Então, eu conto de trás para frente 2 casas decimais. Então, aqui eu conto aqui, ó, o 8 entre o 2 e o 8 é 1, entre o 0 e o 2 é 2. Então, a vírgula vai entre o 0 e o 2. Então, o resultado que eu quero é 0,28, tá? Então, tá aqui, ó, 0,28 é o resultado que eu quero, certo? Lá, o outro exemplo aqui do lado, 10,1 vezes 3,4. 10,1, 3,4, vou montar a multiplicação e vamos ver o que vai acontecer. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 0, 0. 4 vezes 1, 4. Pulo uma casinha aqui embaixo do 4, de trás para frente, e vou multiplicar o 3. 3 vezes 1, 3. 3 vezes 0, 0. 3 vezes 1, 3. Abaixo o 4, 0 mais 3, 3. 4 mais 0, 4. E abaixo o 3. Vamos contar as casinhas. Ó, na primeira aqui tem uma só, na segunda também tem uma. De novo, total de 2 casas decimais. Significa que aqui embaixo, de trás para frente, eu vou ter 2. Então, eu conto entre o 3 e o 4, 1. Entre o 4 e o 3, 2 e ponho a vírgula. Então, meu resultado, 34,34. Certo? É isso que nós estávamos procurando. Outro exemplo aqui embaixo, ó, 1,32 vezes 2,3. 3 vezes 2, 6. 3 vezes 3, 9. 3 vezes 1, 3. Pulo uma casinha. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 3, 6. 2 vezes 1, 2. Abaixo 6. 9 com 4 dá 13. Vai 1 aqui em cima do 3. 6 e 3, 9. Mais 1 que subiu, 10. Vai 1, 2. 2 e 1, 3. Vamos contar. Aqui no primeiro número, a gente já tem 2 casas. No segundo, a gente tem mais uma. Significa que aqui, ó, eu vou precisar de 3 casas decimais, tá? Então, ó, de trás para frente, entre o 6 e o 3 dá 1, entre o 3 e o 0 dá 2, entre o outro 3 e o 0 dá 3. Então, aqui, ó, 3,036, tá bom? Então, ó, esse aqui eu tô procurando. 3,036. E o último exemplo é se eu quiser multiplicar um número decimal, 7,25, por um número inteiro, 3, também dá certo, tá? Multiplica normal, 3 vezes 5, 15, vai 1. 3 vezes 2, 6, mais 1 que subiu, 7. 3 vezes 7, 21.
certo? O que vai mudar é que na hora de contar a casinha, que eu só vou ter casinha aqui, ó. No 7,25 que já tem 2 casas decimais. No número de baixo não tem nenhuma. Então, eu vou ficar somente com essas 2 casas decimais aqui do primeiro número. E não tem problema nenhum, porque eu vou contar aqui uma casa entre o 5 e o 7 e uma entre o 7 e o 1. Então, eu vou ter 21,75. Certo? Então, essa era a aula de hoje. Espero que vocês tenham entendido. E até uma próxima.